Oi gente, sejam bem-vindos ao Praxis TV, o meu nome é João Barreto Leite e hoje eu vou apresentar um texto que eu fiz chamado As Musas e a Concepção de Palavra na Mitologia Grega Arcaica. Bom, vamos lá. Hesíodo foi um poeta que viveu no século VII a.C. e seu principal poema foi a Teogonia, obra em que ele cantou o nascimento dos deuses a partir da perspectiva mitológica. Pelas musas heliconíades comecemos a cantar. O verso citado é o primeiro da Teogonia e já faz menção às musas, forças luminosas relacionadas ao poder da palavra cantada. A Teogonia influenciou profundamente a sociedade grega arcaica, com seus cantos que falam da origem do universo, do nascimento dos deuses e da história de como Zeus reinou sobre todo o Olimpo. Sendo um compilado de poemas cantados, a Teogonia originalmente não foi escrita, mas guardada na memória dos poetas. A história dos deuses precisava ser relembrada e presentificada. Os cantos hesiódicos falam sobre a memória, pois por muito tempo os poemas foram conhecidos e reproduzidos apenas pelas palavras cantadas e relembradas. Além da rememoração, a relação do poeta com seus cantos também diz respeito ao sagrado. A palavra cantada pelo Aedo era sagrada e luminosa, interagindo com o transcendente. Como José Torrano aponta, o poeta, portanto, tem na palavra cantada o poder de ultrapassar e superar os bloqueios e as distâncias temporais, um poder que lhe é conferido pela memória, mnemosine, através das palavras cantadas, musas. Dito isso, é importante ressaltar que as musas são entidades luminosas, filhas de Zeus com a deusa memória. Hinos às musas são necessários para presentificar o poder ontofônico das 9 entidades. Na Teogonia, Hesíodo revela como as musas se manifestaram pela primeira vez, com o objetivo de narrar a história do estabelecimento do cosmos como ele é. Os poemas também contam como Zeus iniciou seu reinado entre os deuses do Olimpo, como podemos ver no hino às musas da Teogonia de Hesíodo, os versos 56 ao 83. Memória rainha nas colinas de Eleutera, para o oblívio de males e pausa de aflições. 9 noites teve união com ela o sábio Zeus, longe dos imortais, subindo ao sagrado leito. Quando girou o ano e retornaram as estações, com as 9 mínguas das luas e muitos dias findaram, ela pariu 9 moças concordes, que dos cantares têm o desvelo no peito e não triste ânimo, perto do ápice do altíssimo e do nevoso Olimpo. Aí os seus coros luzentes e belo palácio. Junto a elas, as graças e o desejo têm morada. Nas festas, pelas bocas, amável voz lançando. Dançam e gloriam a partilha e hábitos nobres. De todos os imortais, voz bem amável lançando. Eles iam ao Olimpo exultantes com a bela voz e perecível dança. Em torno gritava a terra negra ao inearem a seu pai. Ele reina no céu, tendo consigo o trovão e o raio flamante. Venceu no poder o pai Crono, e os imortais bem destruiu e indicou cada honra. Isto as musas cantavam, tendo o palácio olímpio. 9 filhas nascidas do grande Zeus. Glória, alegria, festa, dançarina, alegre coro, amorosa, inária, celeste e bela voz. Elas têm outros nomes, mas aqui a tradução foi literal. Que dentre todas vem à frente. Calíope, bela voz, que dentre todas vem à frente. Ela é que acompanha os reis venerados, a quem honram as virgens do grande Zeus. E dentre reis sustentados por Zeus vêm nascer. As musas são deusas que se relacionam com as palavras e são filhas de Mnemosine com Zeus, que reina o Olimpo. Relembrando que Mnemosine é a memória. Essas entidades, as musas, revelavam a teogonia ao poeta, trazendo a experiência mítica da palavra, e por isso conferem a ele o poder de enunciar a verdade, a aletheia. Como é demonstrado por Marcel Detienne, a bibliografia dos textos que eu utilizei para fazer o texto estão na descrição. A palavra do poeta, tal como se desenvolve na atividade poética, é solidária a 2 noções complementares, a musa e a memória. Essas 2 potências religiosas definem a configuração geral que dá à aletheia poética sua significação mais real e profunda. Qual a significação da musa? Qual é a função da memória? Evidenciamos frequentemente a presença no panteão grego de divindades que têm o nome de sentimentos e paixões, de atitudes mentais, de qualidades intelectuais e etc. Musa é uma dessas potências religiosas que ultrapassam o homem no mesmo momento em que este
sente interiormente a sua presença. Com efeito, pela mesma razão que Metis, faculdade intelectual, corresponde a Metis, esposa de Zeus, e Temis, que é uma noção social, corresponde a grande Temis, outra esposa de Zeus, o nome comum corresponde, no plano profano, à musa do panteão grego. Numerosos testemunhos da época clássica permitem-nos pensar que significa a palavra cantada, a palavra ritmada. Ou seja, musa tem dois significados. Ora, o helenista deixa claro, portanto, que o grego arcaico não diferenciava de forma evidente uma divindade daquilo sobre o que ele tem em seu domínio. Musas são, portanto, as palavras cantadas do poeta que se presentificam quando enunciadas. Assim, por meio do poder de mnemocine, memória, as musas desvelam e rememoram, tirando do esquecimento, a verdade sobre a origem dos deuses gregos, a história da origem da ordem cósmica vigente e de como Zeus reinou sobre a verdade sobre a origem dos deuses gregos, a verdade sobre a origem dos deuses gregos, a história da ordem cósmica vigente e de como Zeus reinou sobre os deuses olímpios. Na concepção arcaica e originária dos mitos de criação gregos, as musas eram, de modo geral, forças luminosas que tinham poder sobre o canto mítico e sobre a verdade. Inspirado pelas musas, o Aedo tinha em sua palavra uma legitimidade conferida pelo sagrado, que revelava a verdade sobre o universo. Sobre esse caráter sagrado da verdade, proferida pelo poeta, o helenista Jean-Pierre Vernant explica. Próximo à dica e justiça, a letéia articula-se a memória, palavra cantada, musa, luz, louvor. Opõe-se a esquecimento, léter, silêncio, escuridão, censura. Nesta figuração de potências, a letéia não se refere com um saber a um objeto no qual deveria conformar-se que lhe seria anterior a que continuaria estrangeiro a ela. Também não supõe uma argumentação, igualmente não é retórica ou demonstrativa ou experimental, é claro. Trata-se de uma verdade assertórica, enraizada logo de início no real, no sentido mais forte, no sentido religioso do termo, porque a palavra é verdade em si, como potência eficaz, criadora de ser. A formulação do verdadeiro envolve uma instauração ou restauração da ordem. Dessa maneira, a concepção de verdade, aletheia, no mundo grego arcaico, se relacionava fundamentalmente com a visão mítica e religiosa do cosmos que aquela sociedade instaurou. As potestades míticas no mundo grego eram vontades inquestionáveis e agregavam poder aos que se diziam porta-vozes de seus conhecimentos sobre o cosmos. Vernant destaca que léter, esquecimento, e aletheia, verdade ou desvelamento, em vez de se excluírem, constituem os dois polos complementares de uma única potência religiosa. Entre ambas, são estabelecidas redes complexas de relação de inversão, movimentos basculantes, zonas de passagem de penetração recíprocas. A letéia inclina-se para léter porque a negatividade, o que os filósofos chamaram de não ser, não está isolada ou excluída do ser. A partir do que foi dito por Vernant, pode-se dizer que as musas desvelam, por meio da palavra cantada, aquilo que é verdadeiro, mas latente, tirando do esquecimento a origem dos deuses. A letéia é a negação de velamento ou esquecimento, léter. A mentalidade arcaica via, na verdade, algo que precisa de presentificação. Completando o hino de presentificação das entidades que são as musas, elas descem e se revelam para Hesíodo, concedendo ao poeta o entusiasmos. O poder hierofânico do entusiasmo fazia com que as divindades enunciadas se tornassem presentes ao longo do canto, segundo a cultura arcaica. O poeta, de forma simultânea, pronunciava e presentificava as entidades, seus feitos e histórias. Desse modo, Hesíodo encerra o canto de presentificação para dar início à história da teogonia. Como no começo deuses e terra nasceram, os rios, o mar infinito, impetuoso de ondas, os astros brilhantes e o céu amplo em cima. Os deles nascidos deuses doadores de bens, como dividiram a opulência, repartiram as honras. E como no começo tiveram rugoso Olimpo. Dizei-me isto, musas, que tendes o palácio olímpio. Desde o começo, a quem dentre eles o primeiro nasceu. Com o encerramento do hino de presentificação, as entidades concedem ao Aedo a legitimidade para prosseguir com o seu discurso sobre a origem do cosmos. Assim, a autoridade do Aedo era muito bem estabelecida, pois se relacionava diretamente com a forma que aquela sociedade encarava o conceito de verdade. Aqueles que estavam presentes
quando o poeta revelava a teogonia, eram tirados do esquecimento pelo poder das musas. Para essas pessoas, a origem dos deuses foi revelada. Sendo assim, era dever do poeta desvelar a verdade oculta aos olhos do homem comum, e isso era feito com o auxílio da deusa Memória e das musas. Os poetas propagavam para as pessoas os fatos sagrados acerca da origem e, para isso, eram tidos, segundo o helenista Detienne, como mestres da verdade. Dessa maneira, os aedos mestres da verdade eram os principais responsáveis pela educação do povo grego arcaico. A teogonia hesiódica teve um papel fundamental na confecção de um reconhecimento entre os gregos no período arcaico. Pessoas de diferentes localidades reconheciam os mesmos deuses, cantos e histórias, os mesmos mitos cosmogônicos. Num período em que a linguagem e a religião eram os fatores que davam a identidade a esses povos e que faziam os gregos se reconhecerem culturalmente, a mitologia era o lugar comum que ancorava a cultura arcaica. Nem a lei escrita era capaz de unir tanto os povos gregos quanto a mitologia, pois eles se organizavam em cidades que eram estados independentes, embora compartilhassem a mesma cultura. A história de cosmogonia grega se encarregavam de dar uma identidade comum aos gregos. A mitologia que se reproduzia pela linguagem era a instituição fundamental que unia aquele povo. E a mitologia fundamentava até mesmo a visão helênica de política. Bom, é isso. Se você gostou, curte aí. Leia o texto está na descrição. Gostaria de agradecer quem assistiu até aqui. Tem outros textos, Praxis TV. Obrigado, gente. Tchau.